Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma manhã ensolarada na Flórida, o sol nasceu lentamente sobre as palmeiras que ladeavam o terreno do aeroporto particular Palm Elite, acariciando o asfalto com seus reflexos dourados. O ar era quente, perfumado pelo mar próximo e vibrava levemente sob o zumbido distante dos motores a jato em prontidão. Tudo ali exalava uma sensação de opulência discreta, uma elegância reservada àqueles cujo nome bastava para abrir fronteiras. Os jatos particulares, perfeitamente alinhados como uma procissão de pássaros prestigiados, ostentavam cabines impecáveis, com janelas escurecidas refletindo o céu azul como espelhos de cristal. Nos pisos impecáveis do terminal reservado aos ultra-ricos, limusines com vidros escuros deixavam silenciosamente seus passageiros, herdeiros de dinastias financeiras. Estrelas de Hollywood fugindo dos paparazzi, oligarcas discretos ou CEOs da Fortune 500 saindo para suas reuniões estratégicas. Garçons de luvas brancas vestidos com esmero, moviam-se com precisão coreografada carregando champanhe vintage, aperitivos raros ou simples garrafas de água em bandejas de prata, mas sempre com atenção obsessiva aos detalhes. Neste balé cuidadosamente orquestrado, um SUV preto, discreto mas elegante, parou lentamente ao pé do Gulfstream G700 estacionado no final da pista. Não ostentava nenhum logotipo ostentoso ou placa personalizada, mas exalava aquela aura silenciosa de coisas preciosas que não precisam ser notadas. A porta se abriu com um chiado abafado e um homem saiu sozinho. Ele usava um terno azul meia-noite, perfeitamente cortado, sem etiquetas visíveis, como se tivesse sido costurado no silêncio de uma oficina particular em Milão. Uma camisa branca sem vincos, sapatos italianos de couro macio brilhantes mas sóbrios, e um relógio discreto, quase escondido sob a manga do paletó. Malik Johnson. Suas feições eram calmas, seu olhar penetrante mas pacífico. Aos 43 anos, ele era a própria personificação do poder silencioso, CEO e fundador da Johnson Dynamics, uma das empresas de tecnologia mais influentes do mundo. Foi a empresa que os governos acionaram em caso de ciberataque. A que as multinacionais consultaram para repensar sua segurança e a que as ONGs buscaram para proteger os dados de populações vulneráveis. Mas neste preciso momento, apesar do seu prestígio, da sua fortuna, da sua reconhecida inteligência e da sua rede global, ele era apenas um homem negro sozinho em uma pista de luxo. E foi tudo que Trevor Martin viu quando se aproximou dele. Com licença, senhor, uma voz autoritária chamou atrás dele. Malik parou a 3 passos da ponte e virou-se lentamente. À sua frente, um jovem branco na casa dos 30, com um crachá de segurança preso em destaque no peito, aproximava-se rapidamente. Uniforme impecável, walkie-talkie no cinto, queixo erguido e olhar severo. Trevor Martin, agente de segurança terrestre, responsável por monitorar os movimentos na pista. Ele gesticulou em direção ao jato Gulfstream G700. Você não tem permissão para se aproximar desta aeronave. Este jato está reservado para um cliente muito importante. O tom era áspero, quase condescendente. Sem cumprimento, sem pedido de identificação. Apenas uma recusa. Malik ergueu uma sobrancelha levemente, sem raiva. Não precisava falar alto. Sua voz, calma e serena, ecoou como uma onda suave sobre o rugido distante das turbinas. Eu sou este cliente. Este jato é meu. Um silêncio se fez, curto, mas pesado. Trevor franziu a testa. Ergueu uma sobrancelha em resposta, mas com um toque de sarcasmo mal disfarçado. Inclinou a cabeça ligeiramente para o lado, como se tivesse acabado de ouvir uma piada picante demais. Acho que não. Trabalho aqui há 5 anos. Conheço todos os nossos clientes regulares. E ele deixou a frase no ar, olhando Malik de cima a baixo com um beicinho cético. Você não se encaixa no perfil. A palavra pairou no ar como uma lâmina nua. Perfil. Não havia sentido em dizer mais nada. O terno de Malik não mudava isso. Aos olhos de Trevor, ele era apenas um homem negro bem vestido e, portanto, suspeito por definição naquele cenário de bilionários brancos. Mas Malik não reagiu, não levantou a voz, não deu um passo para trás. Permaneceu ereto, impassível. Qual perfil? Ele perguntou em um tom perfeitamente neutro. Essa pergunta simples, feita sem animosidade, perturbou Trevor mais do que qualquer grito. Ele pigarreou, cruzou os braços e olhou ao redor, como se procurasse um reforço invisível que não existia. Ouvir, continuou ele, um pouco menos seguro de si, não quero problemas. Mas você precisa voltar. Esta é uma área segura. Ligue para o seu supervisor ou,
para o seu empregador, seja lá quem for. Mas você não pode ficar aqui. Não force a entrada. A ironia da situação atingiu Malik silenciosamente. Ser solicitado a justificar sua presença diante de sua própria máquina. Ser convocado para provar sua legitimidade a um homem cuja autoridade se baseava apenas em um distintivo, um uniforme e uma ilusão de controle. Ele fechou os olhos por um momento e respirou fundo lentamente. Não estava com raiva. Nem surpreso. Já tinha visto cenas como aquela antes. Em saguões de hotéis, em salas de conferências, até mesmo em jantares de estado. Mas nunca ali. Nunca tão perto do que ele teve. E é neste momento que Sophie Reynolds, sua assistente, apareceu no topo da passarela do jato. Com o telefone no ouvido e uma pasta debaixo do braço, ela desceu rapidamente os degraus. Sr. Johnson. Ela disse sem fôlego enquanto desligava. Desculpem a demora, eu estava falando ao telefone com Tóquio sobre o contrato com a Sumitomo. O capitão Blake está pronto, o avião está liberado para decolar. A princípio, ela não viu Trevor. Então, ao encontrar seu olhar, ela imediatamente entendeu o que estava acontecendo. A expressão dele mudou. Primeiro para surpresa, depois para raiva reprimida. Trevor, no entanto, deu um passo para trás, seu olhar vacilante. Espera, ele é mesmo. Sophie caminhou lentamente em sua direção, os saltos estalando no asfalto como pancadas fortes em um piso liso demais. Ela fixou o olhar diretamente em Trevor. Sim, é mesmo. Ela fez uma pausa. Ele é o dono deste jato. O fundador e CEO da Johnson Dynamics, o homem que fornece ao seu telefone o sistema de criptografia, ao seu banco os firewalls e a este aeroporto, ironicamente, a arquitetura de segurança cibernética. Trevor não disse nada. Ele não conseguia dizer nada. E você acabou de bloqueá-lo, impedindo-o de acessar seu próprio dispositivo. Trevor gaguejou com o rosto pálido e os lábios secos. Desculpe, eu não sabia. Ele procurou por palavras como um homem em queda livre procura uma corda. Mas não havia nada em que se segurar, nada que justificasse o que ele acabará de fazer. Malik, parado a poucos passos de distância, encarou-o por um instante. Não havia raiva nem desprezo em seus olhos. Apenas a clareza afiada daqueles que muitas vezes tiveram que usar a dignidade como armadura. Sua voz era baixa, suave, mas cada sílaba carregava um peso preciso. Uma verdade que nada poderia suavizar. Você não tentou descobrir. O silêncio se adensou ao redor deles. Tudo o que se ouvia era o som distante das turbinas e o vento leve batendo nas bainhas do traje de Malik. Você viu um homem negro de terno, e imediatamente concluiu que ele não pertencia àquele lugar. Trevor quis responder, mas nenhum som saiu. Seu olhar havia se deslocado, fixado em algum lugar no chão, entre as marcações do asfalto. Seu maxilar tremia levemente. Ele entendia que havia sido visto, compreendido, exposto, e que nada poderia mascarar o que seus reflexos haviam revelado sobre ele. Malik deu um passo à frente lentamente. Não havia mais a questão de se defender nem de se explicar. Ele não tinha nada a provar. Trevor, agora, carregava o fardo de suas próprias ações. Você nem me pediu identidade. Ele continuou. Nem uma única pergunta. Nem mesmo uma tentativa de verificação. Apenas um palpite. Uma certeza silenciosa, alimentada por reflexos ancestrais. Ele fez uma pausa e então acrescentou com dolorosa clareza. É esse tipo de comportamento que alimenta o fogo da injustiça neste país. Não os grandes insultos gritados em público, mas esses pequenos, banais, discretos e cotidianos atos de violência. As recusas educadas. Os olhares desconfiados. As suposições perigosas. Trevor ergueu lentamente os olhos. E nos de Malik não viu triunfo. Nenhuma vingança. Apenas um cansaço imenso. O cansaço de alguém que, apesar do sucesso, apesar da posição, apesar de tudo que construiu, ainda precisa provar que tem o direito de estar ali. Então Malik abaixou a cabeça ligeiramente, como se quisesse encerrar a conversa. Não tinha mais nada a dizer. Tudo já havia sido dito, e ele sabia. As palavras que acabará de dizer ressoariam por muito tempo na memória daquele homem. Sem dizer mais nada, ele virou as costas num gesto lento, quase cerimonial. Subiu a prancha de embarque de seu jato, cada passo dado com a dignidade de um rei deixando um campo de batalha. Sophia, que permaneceu em silêncio todo esse tempo, lançou um último olhar para Trevor, com uma mistura de desprezo e pena nos olhos. Então ela seguiu Malik, deixando para trás um homem congelado, parado sozinho sob o sol brilhante de uma manhã na Flórida, iluminado pela primeira vez pela sombra de seus próprios preconceitos. Enquanto o Gulfstream G700 se preparava pacientemente para a decolagem, com os motores zumbindo levemente sob o casco elegante,
O capitão Blake retirou-se para a cabine para realizar as verificações finais e transmitir seu plano de voo à torre de controle. Cada movimento era preciso, meticuloso, suave como uma dança bem ensaiada. Enquanto isso, Sophie Reynolds, sempre atenta, pegou o celular e discou rapidamente um número. Sua voz era calma e controlada, mas a urgência subjacente não deixava dúvidas. Samuel, aqui é Sophie Reynolds. Houve um incidente com Trevor Martin. Vou te dar os detalhes, mas você precisa vir imediatamente. 10 minutos depois, uma figura imponente apareceu no final da pista, caminhando à frente com passos decididos. Samuel Carter, diretor do aeroporto Palm Elite, não era um homem para ser convocado levianamente. Sua reputação de rigor, integridade e intransigência o precedia. Alto com cabelos grisalhos, ele usava um terno escuro impecável e um olhar severo que não deixava margem para erro. Ele caminhou direto até Trevor, que parado perto do jato, de repente pareceu pequeno, perdido em seu próprio fardo. Acabei de falar pessoalmente com o Sr. Johnson, Samuel disse sem preâmbulos, sua voz profunda preenchendo o espaço. Ele me contou o que aconteceu. Você confirma os fatos? Trevor, com os ombros curvados, abaixou a cabeça, incapaz de encarar aquele olhar de aço. Pensei que fosse um intruso. Pensei que estava fazendo a coisa certa. Um silêncio pesado caiu entre eles. Então o diretor balançou a cabeça lentamente, sua expressão era uma mistura de decepção e firmeza. Você pensou errado. Ele deu um passo em sua direção, seus olhos ardendo com justiça implacável. Você nem verificou a identidade dele. Agiu com preconceito. Samuel fez uma pausa, examinando o asfalto com um olhar penetrante. Aqui protegemos a segurança sim, mas também protegemos a dignidade dos passageiros. Ele lentamente tirou do bolso um crachá de segurança que brilhava à luz do sol e o entregou a Trevor. Você está suspenso. A partir de agora. Sua voz ficou mais fria. Você será intimado para uma audiência disciplinar em breve. Entregue seu distintivo antes de sair da pista. Trevor ficou ali, sem palavras, enquanto o peso de suas ações o abatia sobre si. O luxo, o poder e o prestígio que associava ao seu trabalho, o orgulho frágil que havia construído ao longo dos anos, tudo ruiu em um instante. Como um castelo de cartas varrido por uma forte rajada de vento. A seus pés, o sol continuava a brilhar, implacável, como se quisesse sublinhar a crueldade de um despertar brutal. Contra o vasto céu límpido, o Gulfstream G700 planava majestosamente, planando acima das nuvens como um pássaro com asas de aço. A cabine era banhada por uma luz suave, filtrada pelas grandes janelas, que ofereciam uma vista deslumbrante do horizonte infinito. Lá dentro, Malik Johnson permanecia em silêncio, com os olhos fixos no céu, perdido em pensamentos. O incidente na pista, por mais doloroso que fosse, não o havia abalado. Ele carregava consigo a resiliência forjada por anos de lutas pequenas e grandes, para existir plenamente em um mundo muitas vezes cego ao seu valor. Sophie Reynolds colocou cuidadosamente uma xícara de chá fumegante na pequena mesa à sua frente. Peço desculpas pelo ocorrido. Mais uma vez. Sua voz era suave, cheia de compaixão e cansaço compartilhado. Malik virou lentamente a cabeça em sua direção, dando um pequeno sorriso. Não se desculpe, Sophie. Isso não é novidade. Ele deixou um silêncio pairar. Está mais visível agora. Toda vez que acontece, é uma chance de quebrar alguma coisa. Sophie estreitou os olhos, intrigada. Quebrar? Malik assentiu gravemente. Sim. Ele respirou fundo, como se quisesse colocar em palavras uma luta interna. Rompa o teto invisível que nos aprisiona. Rompa a suposição de que o sucesso não é para nós. Rompa a ignorância que nos leva a julgar sem ver, a presumir sem saber. Ele largou a xícara e olhou para o horizonte. Esse reflexo de acreditar que um homem negro em um espaço de luxo é um erro. Não é apenas uma injustiça pessoal, é um sintoma de todo um sistema que precisa mudar. Algumas semanas depois, em uma prestigiosa sala de conferências na Harvard Business School, Malik Johnson discursou para um público de futuros líderes. Diante deles, ele contou essa história, não com raiva ou ódio, mas com a dignidade e a sabedoria de um homem que transformou a diversidade em força. Ele falou sobre seus primórdios, as barreiras invisíveis, os olhares pesados. Depois, falou sobre o dia no Palm Elite em que lhe foi negado acesso ao seu próprio jato. Suas palavras ressoaram claras e poderosas. Naquele dia me negaram o acesso ao meu próprio jato, simplesmente porque eu não tinha a aparência que se espera de um proprietário. Mas cada insulto educado, cada suspeita silenciosa, é mais um tijolo na construção da nossa determinação. Ele fez uma pausa, olhando para a multidão atenta.
E cada erro que Trevor comete é uma oportunidade para chegarmos ainda mais alto. Um silêncio vibrante seguiu suas palavras, então toda a sala se ergueu como uma só. Não era apenas para aplaudir um homem poderoso. Era reconhecer a verdade que ele personificava. Para celebrar uma vitória sobre a ignorância, um passo em direção à igualdade e à esperança de um mundo onde todos encontrem seu lugar, independentemente da cor da pele.